ho, ho! Pessoal, Feliz Natal! Olha só, estamos entrando aqui no dia de Natal com mais um... Discutindo Ciência com Zé Berlim. E queremos, então, dizer a todos aí um grande Natal, que possamos estar celebrando o nascimento do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo que se fez carne, vimos a sua glória como do unigênito Filho do Pai. E estamos celebrando o aniversário de Cristo hoje. Quantos anos Cristo tem, Nicolas? Olha, só saber que anos que estamos. 2020. 2026. 2025, 2026, vai saber. Hoje nós vamos tirar essa dúvida, na realidade, viu, Nicolas? Que estaremos discutindo aqui com o Lucas Banzoli o nascimento de Cristo, se a Bíblia se contradiz com o nascimento de Cristo. O que é que você acha, vovó Darwin? E aí, o vovô Darwin tá aí, Nicolas? Sim. Opa, sim! Olha, estão participando aqui no dia do Natal. Será que o Darwin comemorava o Natal, hein, gente? Olha, se é ateu, né? Não sei, meio estranho, né? Mas comemora do mesmo jeito. Vovó claro Darwin que eu aqui. comemoro, eu gosto dos presentes, menos de comemorar pra Jesus. Gosta dos presentes, né? E a vovó Darwin não, essa aqui é criacionista raiz. Sim, muito raiz. E sou também membro do Design Inteligente Brasileiro. Olha, gente, ela se inscreveu no Design Inteligente Brasileiro. Vou convidar você... Quer dizer, eu que estou falando, peraí. Vou convidar você para fazer uma palestra, você aceita? Claro, vou espancar aquele vovozinho ali. Muito bem, gente. Gastou dinheiro pra essa bobeira. Vamos deixar essa vovó descansando aqui. Gente, hoje falaremos sobre as pseudo-contradições da Bíblia. As contradições, os erros, as falácias da Bíblia que o pessoal aponta por aí. O pessoal entra na internet, fica procurando essas contradições e leva nos debates. Aquelas velhas, abarrotadas e desmentidas contradições da Bíblia. Gente, é algo assim surreal. Querer achar problemas no livro mais lido pela humanidade, mais correto em termos de ciência, em termos de moral, costumes, leis. A nossa certeza de que a Bíblia é um livro digno de toda confiança vem de várias e várias áreas, de várias e várias evidências. E as contradições são pseudo-contradições porque, na realidade, o que se diz ser contradição é uma grande afirmação de que a Bíblia é digna de toda confiança. E para falar dessas pseudo-contradições, daqui a pouco nós vamos chamá-lo, o que nós fizemos aqui no Discutindo Ciência com o Zé Berlim? Chamamos de novo um grande especialista. Aqui é só gente boa que vem, não é, Nicolas? Como eu. Como você modéstia também é a sua principal característica, assim, qualidade? De todas que mais se orgulha é a modéstia, né? Isso é a humildade que ali, né? Encarnação da humildade, né, Nicolas? Sim. Muito bem. E, Nicolas, você tem lido a Bíblia? Não muito, né? Um pouquinho, né? Conhece alguns versículos bíblicos de cor? Não. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A vida eterna? Você não conhece Gênesis 3,16 de cor, Niquinho? Vou fazer uma sabatina com o Nicolas lá em casa dos principais versículos da palavra de Deus. Gente, tem gente que acha que a Bíblia não é digna de confiança. É indigna de confiança. Que ela estaria abarrotada, atolada de contradições. Olha só. Mas é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Bíblia está atolada de evidências de que ela é digna, sim, de toda confiança. Então, nesse dia de Natal, chamamos um especialista da palavra de Deus. Por quê? Porque você vai ficar ainda mais convencido de que a Bíblia realmente descreve a história verdadeira da Terra, dos seus principais eventos, descreve o nascimento de Cristo que estamos comemorando hoje e descreve
em palavras, em acontecimentos, em detalhes que permitem que a gente comprove de que realmente aquilo lá deve ter acontecido. Muito provavelmente aconteceu. As evidências, as probabilidades, o que se pode verificar sobre a palavra de Deus é a favor da Bíblia, não contra. Então, para quem ainda não pescou, quem que a gente vai chamar? Hoje nós temos o imenso privilégio de falar com alguém que faz tempo que a gente está querendo trazer aqui, não deu certo ainda. Ele tem um canal sensacional na internet. Ele é historiador, faz história. Ele também é teólogo. Vai contar um pouco da sua vida para nós, a sua formação, a sua atuação na internet. Ele tem um canal que está já chegando a 100 mil inscritos. Hoje vai bombar ainda mais, hein? Lucas Banzoli. E aí, Lucas, tudo bem? Boa noite, Emery, boa noite, Nicolas, boa noite também a vovó Darwin e o vovô Darwin que estão aí no estúdio com vocês, e Feliz Natal aí a todos vocês que estão assistindo conosco, né? Infelizmente já deu para colocar aquela troca lá do Papai Noel, né? Mas enfim, é uma honra realmente, acompanho o Emery já há muito tempo, e bom, você falou para falar sobre mim, né? Você já apresentou um pouco, né? Tenho mestrado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná, eu tenho também pós-graduação em História pela Universidade Cândido Mendes e sou professor de História, tenho mais ou menos 30 livros publicados, não me lembro tanto exato agora, e tenho um canal no YouTube com o meu nome mesmo, só digitar lá Lucas Banzoli, que você já encontra o meu canal no YouTube. O Weber já está profetizando que vai chegar aos 100 mil, mas por enquanto está só com 80 mil, né? Mas enfim, um dia a gente chega lá se Deus quiser. E enfim, aí eu quero agradecer mais uma vez pelo convite aqui. E hoje, pelo que eu fiquei sabendo, a gente vai comentar as pérolas do que eu chamo ele de teólogo reverso da China, né? O Edson Toshio, que ele aprendeu a teologia reversa do Antônio Miranda, né? E aí ele não apenas aprendeu a teologia reversa do Miranda, como ele está piorando a teologia do Miranda, né? Então vocês vão ver na live de hoje alguns exemplos disso. Muito bem, Lucas. É um privilégio imenso você estar aqui com a gente. Então você tem formação em história, teologia, muito legal. Seu canal, olha, Lucas Banzoli, Banzoli com Z, certo, Lucas? É que tem gente que chama de Benzoli, Biazoli, Banzoli, né? Enfim, é o nome mais que as pessoas mais erram, parece que é o meu, apesar de ser tão simples, é Banzoli. É simples, não tem frescura, é um L só, enfim. Mas é só colocar Lucas Banzoli e pronto. @Lucas Banzoli, você encontra o seu canal no YouTube, é esse? Eu não sei se é @Lucas Banzoli funciona, mas digita lá, vai no campo de busca, coloca Lucas Banzoli e encontra. Maravilha. Então, tudo bem. Lucas, nós vamos falar sobre essa teologia reversa piorada. Os argumentos que foram usados, né? Assim que acabou o debate, houve uma enxurrada de reacts. E o pessoal dizendo assim, nossa, ele acabou com o Eberly, refutou o Eberly. Rapaz, eu não sei o que acontece com a humanidade, principalmente com a humanidade ateia, né? Os argumentos foram infantis, pueris. Naquela história de que não precisaria ter espaço para Deus ter lugar para estar, para criar o universo, foi de doer. Aquela que precisaria ter tempo para que Deus, com o tempo, pudesse criar o universo, foi de rachar, né? E outras, as pseudo-contradições da Bíblia, obviamente foram terríveis. Obviamente eu não quis discutir porque a gente tinha combinado de não discutir. Eu falei, gente, eu não sou teólogo. O teólogo é o Lucas, o teólogo é o Iago, o Augustus Nicodemos, Carlos Vailate, o Ayrton Williams, que eu estou para trazer novamente aqui. E eu não vim aqui para discutir se a Bíblia tem ou não tem contradições. Eu vim discutir se Deus existe ou não existe. Vamos voltar. Aí o Marcos não quis, fugiu. Ah, rapaz, é realmente uma desonestidade terrível. Os ateus têm essa característica, né? Infelizmente, né, Lucas? Mas, Lucas, vamos falar sobre essas pseudo-contradições que foram levantadas? Acho que é extremamente interessante nós conversarmos. Então, gente, olha, quem é que deve falar sobre contradições da Bíblia? Eu posso falar? Claro que sim. Eu conheço muitas dessas pseudos que estão por aí, gente. Olha, só tinha um anjo, 2 anjos, um jovem no túmulo de Cristo.
Essa é velha, né? Não sei como ele não levantou essa daí também. Acho que ele não encontrou ainda na internet. É... Mas, obviamente, quando você vai falar da palavra de Deus, eu acho que você tem que chamar os especialistas, quem estuda, né? Ele estuda pra caramba, mas parece que não está estudando muito, não, né? Estuda tentando refutar. Mas estudar para tentar refutar vai ser difícil. Então, Lucas, vamos falar sobre essas pseudo-contradições. Chamei o Lucas aqui porque é um especialista, ele tem se envolvido em debates, também na internet, para falar de algumas. A gente não vai ter muito tempo, hoje temos apenas 1 hora aqui, né, Lucas, no nosso programa. Então, o Mateuzinho vai colocar aqui o primeiro slide. Mateus, bota aí na tela os slides. Ó, primeiro eu queria dizer que eu encontrei no seu canal uma thumb com esse título, A Bíblia se Contradiz. Essa tem um vídeo que você gravou, tem mais vídeos? Chama o pessoal para assistir aí, Lucas. É, na verdade, uma live que eu fiz, mas é uma live antiga já. Eu acho que fiz essa live lá com o Helcer de Castro. Não sei se você se lembra dele, um cabeludo que estava com a gente lá no Congresso TDI. Sim, lembro. Faz lives comigo. Você lembra dele, né? É. Então, aí a gente fez essa live aí, mas eu tô querendo fazer novas lives, né? Inclusive tem um grande especialista em descontradizer contradições da Bíblia, que é o Pipe. Ele tá escrevendo, não sei se ele já terminou, já publicou um livro só refutando todas as 2.000 supostas contradições de uma tal Bíblia do Cético, que foi escrita com esse nome porque foi um ateu que fez essa Bíblia aí, colocando várias supostas contradições bíblicas. Com certeza o Toshio leu aí esse site aí desse ateu, porque ele se baseia em muitas delas. E aí ele refutou uma a uma, né? Ele já tinha um blog que eu acessava antigamente, chamado DC Gólgota. Também ele fez um site, um blog, mas eu conheci ele primeiro na comunidade do Orkut dele, lá em 2009, uma comunidade chamada Descontradizendo Contradições. Aí todos os ateus entravam lá para tentar falar, tal texto contradiz outro texto. Ele ia lá e refutava todo mundo, né? Então era uma coisa impressionante mesmo, né? E eu me tornei totalmente convicto na inerrância bíblica, também graças a ele, né? Que ele fez fazer um trabalho brilhante também sobre isso. Fica a dica qualquer dia, convidá-lo também, né? E também tem um outro material que eu recomendo sobre esse assunto, do Norman Geisler e do Thomas Hoff, que ele se chama Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, que é um livro que refuta 800 supostas contradições bíblicas, né? Que também eu recomendo bastante. Então, com esses dois materiais aí, você consegue refutar praticamente tudo, né? E hoje em dia é até mais fácil, porque você tem um monte de comentários bíblicos que você consegue encontrar online, né? Comentários que vão desde Calvino, né? Comentários de John Gill, de vários pensadores e teólogos dos séculos passados. Tem comentários bíblicos mais atuais, né? Tem até inteligência artificial, se você coloca as contradições aí do Toshio na IA, ela já refuta fácil, né? Então, hoje em dia tá mais difícil para os ateus, né? Hoje em dia tá mais complicado. Infelizmente, muita gente não pesquisa sequer o básico e aí acaba caindo nesses engodos deles, né? É uma coisa triste. Inclusive, nesse debate aí, eu fiz um shorts, não sei se você viu ou não, mas eu fiz um shorts, aquela parte em que ele argumenta que Deus mandou derrubar a Torre de Babel porque ela era muito alta. Aí ele falou, não, mas hoje em dia existem arranha-céus muito maiores que a Torre de Babel, então tá refutado, né? Tipo assim, literalmente nem leu o texto, né? Ele acha que realmente o problema da Torre de Babel era que ela era muito alta, né? Tipo assim, qualquer um que lê o texto... Acho que ia chegar nos céus, né? Invadir os céus, né? O pessoal ia subir pela torre e chegar nos céus, né? Deveria ser isso, né? Exato. Não, olha o nível do argumento, né? Aí, enfim, aí quem quiser pode ver lá meus shorts onde eu refuto essa também. E aqui a gente vai responder aí a outros textos aí que ele... Outras pérolas, né? Que ele trouxe aí pro debate. Ele disse que não contavam com a astúcia dele, mas a astúcia dele é realmente colorada. Eu fiz um rap sobre a astúcia colorada. Engana ateus que não se preocupam em verificar os fatos, né? Se alguém diz, olha, refutei o Eberlin, refutou o Eberlin. Se eu assinei um artigo de Terra Velha, eu não vou ler o artigo para ver se o artigo é de Terra Velha, né? Eu assinei. Por quê? Porque o Toshio falou, né? Se o Toshio falou, tá falado. É assim, né? Mas vamos então pro primeiro, gente. Vamos lá. Primeiro, olha, veja só, uma das pseudo-refutações aí, contradições. Essa acho que foi a pior de todas, né? Não sei qual foi a das piores, a pior. Tá difícil de dar o título de pior.
Ô, Lucas, foi dito lá que, olha só, que absurdo. Mateus e Marcos falam que os ladrões blasfemaram contra Jesus e ficaram blasfemando pro resto da vida, acho que foi. Mas Lucas diz que não, que eles blasfemaram e depois um pede perdão a Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo, e pede para que ele se lembre dele quando entrasse no seu reino. E aí ele disse, olha, uma contradição. Contradição, porque dois estão falando que os dois blasfemaram e o outro falou que não. Um só blasfemou e o outro pediu a Jesus que lembrasse dele. Houve uma contradição aqui, Lucas? O que é que você tem a dizer? Então, primeiro, seria bem fácil refutar esse argumento dele simplesmente dizendo que aquele que tinha blasfemado antes se arrependeu, mudou de ideia lá e deixou de fazer isso. Mas o Pipe, ele inclusive apresenta uma outra teoria que é muito forte, muito plausível, e inclusive me convenceu particularmente, que é o seguinte, que na verdade Jesus não estava crucificado apenas com duas pessoas. E esse é um ponto que eu vou destacar aqui. Eu vou mostrar alguns argumentos que ele próprio usava nessa época. Eu também fiz uma pesquisa sobre isso e confirmei tudo aquilo que ele disse, né? Então, vamos lá para um texto que é o mais usado para dizer que tinha apenas duas pessoas crucificadas com Jesus. Está lá em João 19, 17 e 18, que vai dizer o seguinte: levando sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Então veja, quando você se baseia nessa tradução aqui, o que fica claro, parece, né? Que realmente tinha dois outros apenas que estavam crucificados com Jesus, um estava de um lado, o outro estava de outro. Então só tinha dois lá e Jesus no meio, pronto, acabou, né? Agora, quando a gente vai para o grego, a gente nota que o texto grego, se eu poderia colocar qualquer um de vocês pode procurar ali no interlinear, né? Fica muito fácil vai no Bible Hub, outros interlineares que eles disponibilizam facilmente hoje em dia, e você vai constatar que o grego diz e com ele dois outros de cada lado de Jesus. Então veja, ele não diz dois outros, vírgula, um de cada lado de Jesus. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que no original grego não existia pontuação, não existia vírgulas. A vírgula foi surgir muito tempo depois, né? Séculos mais tarde. Nessa época não tinha nenhuma pontuação no grego. E segundo, esse um ali foi o tradutor que inseriu no texto. Não tem um no grego. Então o que foi literalmente dito ali por João é que com ele dois outros de cada lado de Jesus. Ou seja, que existia dois de um lado e outros dois do outro. E não que um de cada lado, né? Como se dois fosse a quantidade total de pessoas que foram crucificadas com ele. Bom, tem outro texto de João que vai deixar bem claro para a gente que realmente Jesus não estava crucificado apenas com duas pessoas, né? Por quê? Vamos lá, João 19, 32 a 33 vai dizer o seguinte: vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, vamos lá, vamos ver o que o texto está dizendo. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, eles quebraram a perna do primeiro homem, certo? Depois quebrou a perna, o mesmo soldado foi lá e pá, chegou no segundo, quebrou a perna dele também. Aí chegou no outro, que no caso era Jesus. Aí viu que Jesus já estava morto já, aí não quebrou a perna dele. Então, veja, existia duas pessoas em um lado de Jesus. E Jesus era o terceiro, vamos dizer assim, né? Então, se o texto lá de João 19, 17 e 18 diz que tinha dois outros de cada, aí umas traduções vão falar um de cada lado de Jesus, mas aí já viu que o grego vai dizer dois outros de cada lado de Jesus, mas de todo modo, em ambas traduções, Jesus estava no centro, então, óbvio que se tinha dois em um lado de Jesus, tinha outros dois do outro lado de Jesus, certo? Porque senão Jesus não poderia estar no centro. Então, em outras palavras, para resumir, tinha pelo menos 4 pessoas ali, né? Na verdade, objetivamente tinha 4 pessoas com Jesus crucificado, e isso explica por que tinha uma pessoa ali que estava blasfemando contra Jesus, né? E tinha outra que não estava blasfemando no caso, né? Então, para mim, é um texto muito fácil de se explicar, e a gente nem mesmo precisa dizer que os dois... Que tinha alguém que mudou de opinião, né, e tal, o que poderia ser o caso, né, mas nem sequer é preciso chegar a isso, né, a gente pode simplesmente assumir que dessas 4 pessoas ali, pelo menos 2
estavam blasfemando e uma, né, estava a favor de Jesus. Lembrando que na iconografia antiga sobre Jesus, isso também é mostrado no artigo do Pipe, ele mostra que tem várias gravuras antigas que mostram Jesus com 4 crucificados também. Mais tarde, lá na Idade Média, é que convencionou-se colocar 2 pessoas só com Jesus, né? Um lado e outro no outro lado apenas, né? Mas existe uma tradição antiga também que mostra que Jesus estava crucificado com mais de 2 pessoas, né? O que vai confirmar esse estudo que a gente acabou de fazer. Ah, perfeito, Lucas. E olha só, a gente percebe claramente que, na realidade, você vê que escritores diferentes, com perspectivas diferentes, relatam o evento dentro de uma narrativa parcial que nem necessariamente precisa ser concordante com todas. Então, se eu parcialmente descrevo um evento, o outro parcialmente descreve o evento, e essa parcialidade é um pouco diferente, não significa que o todo não possa ser formado pelas descrições parciais. Se fossem todas as descrições idênticas, aí sim, né? Foi combinado. É uma estratégia, inclusive, que juízes usam em cortes de justiça. Quando várias testemunhas vêm para relatar um evento, né, Lucas? Algumas falam sobre uma parcialidade do evento, outras sobre outra parcialidade que não necessariamente precisa ser idêntica, mas que no todo se somam, exatamente como os relatos dos evangelhos são sempre assim. No todo eles se somam. E não há nenhuma incoerência em de você falar, olha, 2 estavam blasfemando, quando você tinha 4, inclusive. E um fala, olha, um deles não. Não é uma contradição, na realidade, é uma visão de um todo que mostra que eles não estavam, na realidade, combinados. Eles estavam mostrando a realidade que cada um deles decidiu destacar. Maravilhoso. Muito bem, Lucas. Então, olha, 4. Eu nunca tinha pensado em 4, mas essa sua explicação de 4 foi incrível. Então, nós tínhamos 2 que blasfemavam, provavelmente eles devem ter continuado blasfemando, né, Lucas? E um que nunca blasfemou, certo? Sim. Inclusive, isso que você falou agora é extremamente importante, é algo que o próprio Norman Geisler e o Frank Turek ressaltam num livro excelente chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que, aliás, é o primeiro livro que eu li quando eu entrei na apologética lá, quando eu tinha 16 anos naquela época, o primeiro livro que eu li foi justamente esse. E é um livro que me impactou muito, até hoje é o meu livro favorito, né, na apologética. E eles mostram exatamente isso que você pontuou, porque se todos os relatos fossem idênticos, assim, um dos outros, ipsis literis, igualzinho, aí realmente a gente poderia falar que eles combinaram a narrativa, se reuniram ali, né, copiaram idêntico um dos outros, né? Ficaria claro isso, né? Agora, se fosse uma coisa totalmente discrepante, não teria credibilidade também, né? Porque cada um inventou uma história diferente, não tem nenhuma conexão uma com a outra, né? Então, também nunca aconteceu, não tem credibilidade nenhuma. Agora, os evangelhos, eles situam exatamente no meio termo entre uma coisa e outra. Ou seja, eles não são totalmente discrepantes uns dos outros, muito pelo contrário, todos eles você consegue conciliar. Porém, você nota que eles não combinaram uma narrativa, ou seja, cada um tem uma visão independente dos fatos que é corroborada uns pelos outros. Então, por exemplo, quando você tem um jogo de futebol, você vai ter vários jornalistas que vão comentar aquele jogo. Por exemplo, o Flamengo que perdeu pro PSG, desculpa aí os flamenguistas que estiverem assistindo, né, esse vídeo aqui, não quis ofender, mas enfim, é apenas um exemplo aleatório aí, né? Vai ter várias pessoas que publicaram sobre esse jogo. Algumas pessoas vão dar ênfase para uma coisa, outras vão dar ênfase para outra, algumas vão narrar algum lance ali que talvez o outro não narre, né? Vai ter algumas diferenças, óbvio, mas não vai ter uma contradição insolúvel entre um e outro, né? Nos pontos mais importantes, por exemplo, quem ganhou o campeonato, quantos pênaltis o goleiro pegou, né? O placar do jogo, isso daí vai convergir, né? E é exatamente isso que a gente nota no Novo Testamento. Inclusive, eu vou citar aqui aquilo que o Norman Geisler escreve sobre isso. Ele vai dizer:
À luz dos diversos detalhes divergentes no Novo Testamento, está claro que os autores não se reuniram para harmonizar seus testemunhos. Isso significa que certamente não estavam tentando inventar uma mentira para se passar por verdade. Se estivessem inventando a história do Novo Testamento, teriam se reunido para certificar-se que eram coerentes em todos os detalhes. Ironicamente, não é um Novo Testamento que é contraditório, mas sim os críticos. Por um lado, críticos afirmam que os evangelhos sinóticos são por demais uniformes para serem fontes independentes. Por outro lado, afirmam que eles são muito divergentes para estarem contando a verdade. Desse modo, o que eles são? Muito uniformes ou muito divergentes? Na verdade, são a mistura perfeita de ambos. São tanto suficientemente uniformes e suficientemente divergentes, mas não tanto, exatamente porque são relatos de testemunhas oculares independentes dos mesmos fatos. Seria de esperar ver o mesmo fato importante e detalhes menores diferentes em manchetes de jornais independentes relatando o mesmo acontecimento, né? Então, eu acho que esse que é o ponto, né? Ironicamente, as críticas que o Toshio faz à credibilidade do Novo Testamento acabam se voltando contra ele mesmo, né? Acaba ajudando a provar que realmente os evangelhos são autênticos mesmo, né? Como no jogo do Flamengo, alguém pode destacar, olha, aquele jogador perdeu um pênalti. Outro pode falar, 3 jogadores perderam um pênalti. 4 jogadores, não sei quantos perderam. Não assisti os... Foi 4 que perderam. Foram 4. Aí, não é porque um falou que um perdeu e o outro que falou que foram 4 que perderam, né? Um estava destacando aquele um específico. Né? Visões diferentes, parciais de um todo que se juntam numa coerência absurda da palavra de Deus. Maravilha. Então, eram 4, 2... que estavam blasfemando, talvez 2 estivessem mais ou menos neutros, e um tomou a atitude de falar com Jesus para que se lembrasse dele. Maravilha. Número 2 agora, Mateuzinho, vamos lá. Em Mateus, Lucas, Jesus nasce em 4 antes de Cristo, mas em Lucas ele nasce em 6. Não dá para nascer em anos diferentes. Então essa é uma grande contradição da palavra de Deus, verdade, Lucas? O que você acha? Então, vamos lá. Primeiro, não existe nenhum texto bíblico que diga em qual ano que Jesus nasceu, né? Até porque naquela época nem existia esse tipo de contagem. Isso daí são contagens que fazem bem depois, né? Mas o texto que é usado para dizer que Jesus nasceu no ano ou que Jesus nasceu em outro ano tá lá em Lucas 2, 1-2, que vai dizer o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este foi o primeiro recenseamento que foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então, o que acontece? O grande problema é esse, né? Quando que aconteceu esse recenseamento? Porque quando a gente vai ler Joséfo, ele vai falar de um recenseamento que é feito ali anos depois, né? Lá depois que Quirino volta a ser o governador da Síria, né? Ou seja, está falando ali aproximadamente 6 depois de Cristo, o que não poderia acontecer, já que Jesus a gente sabe que nasceu bem antes. Então, inclusive, muita gente usa, se você pegar lá o argumento dos ateus, o Henrique Caldeira, Jonathan Matiz, enfim, todos eles, com certeza o Toshio já deve ter argumentado isso também, eles vão falar que Lucas inventou um recenseamento aqui, ou ele errou, né? Ele achava que era um, na verdade era outro, mas, enfim, aí fica a grande questão, né? Como é que a gente pode respaldar um recenseamento que Quirino tivesse feito ali na época do nascimento de Jesus, né? Apenas alguns anos depois, já que Jesus tinha aproximadamente 2 anos por essa ocasião. E, bom, todo o segredo para entender, para resolver esse mistério, esse enigma, é justamente entender o que Lucas falou ali. Ele falou, o primeiro recenseamento, quando Quirino era governador da Síria. Então, veja, se ele diz que foi o primeiro recenseamento, ele dá a ideia de que houve um segundo recenseamento, certo? Ou seja, ele está destacando que havia mais de um recenseamento que foi feito por Quirino nessa ocasião. E isso vai ser totalmente condizente com os dados históricos que a gente tem. Por quê? Porque a gente sabe hoje que Quirino foi governador em 2 momentos diferentes e que fez 2 recenseamentos diferentes. Ou seja, um na época em que ele foi governador da primeira vez e o outro na época que ele foi governador da segunda vez. Por isso que ele diz que este foi o primeiro recenseamento, né, na época do Quirino. E, inclusive, se você faz uma pesquisa básica sobre isso, vai na Wikipédia, por exemplo, você vai ver
que eles vão colocar a tabela ali dos governadores da Síria. Aí quando você vê lá, por exemplo, de 25 a 23 a.C., vai estar lá o Varro. De 23 a 13, vai estar o Agripa. De 13 a 9, vai estar lá o Titus. Aí de 9 a 6, aí vai estar o Gaius. Aí de 7 a 4, vai estar o Varus. Aí olha que interessante agora, do 4 a.C. até o 1 depois de Cristo, vai estar lá desconhecido. Eles não sabem quem foi esse cara aí que estava governando a Síria exatamente na época desse primeiro recenseamento que Lucas diz que Quirino fez. Aí depois continua, de 1 depois de Cristo a 4, aí fala que é o Vipasianos, aí de 4 a 5, os Saturninos, de 6 a 12, aí volta de novo o Quirinos, né? Ou seja, a gente tem aqui um dado histórico que vai confirmar, na verdade a gente vai juntar as peças quebra-cabeça e você vai ver que é totalmente compatível com aquilo que Lucas fala, que houve 2 períodos em que Quirino governou a Síria, e por isso que eles não sabem quem governou ali de 4 a 1 depois de Cristo. Por quê? Porque Joséfo, nas obras deles, né, da antiguidade judaicas, ele não dá o nome de quem governou nesse período, né? Por isso acaba sendo uma lacuna. Mas não é porque ele não falou que não teve ninguém governando, óbvio que teve alguém. E a gente sabe que foi Quirino. Na verdade, isso vai corroborar como é que a gente sabe disso. E tem inclusive um achado arqueológico importantíssimo que foi encontrado lá em 1764, que é uma pedra com inscrições que foi achada na Itália e que os estudiosos concluíram que ela era parte da sepultura de alguém que foi governador da Síria 2 vezes durante justamente o reinado de César Augusto. O detalhe, César Augusto governou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, justamente o período de Quirino, né? Ou seja, se a gente pegar todo esse período ali que eu acabei de ler aqui, né, quem é o único que pode ter governado 2 vezes? Né, que vai ser exatamente aquilo que Lucas vai deixar subentendido, justamente o Quirino. Né? Ou seja, inclusive o próprio Lucas vai deixar claro que existia um outro recenseamento de Quirino, porque lá em Atos 5:37, ele vai dizer: depois deste levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si. Então veja, aqui ele não diz o primeiro recenseamento, igual ele disse lá na outra coisa. Aqui ele diz apenas nos dias do alistamento. Ou seja, aqui estava claramente se referido ao segundo alistamento da época do Quirino e não ao primeiro, que nem aquele que ele destaca ali na outra obra dele, porque Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas como também o livro de Atos, que é a continuação de Lucas, né? Então, para resumir, a gente tem aqui 2 licenciamentos que Quirino fez, porque Quirino foi governador da Síria 2 vezes, né? Uma ali no período que Jesus nasceu e outra ali depois ali de 6 depois de Cristo. Agora, vamos supor que realmente houvesse uma contradição ali entre Lucas e Joséfo, que é justamente aquilo que os críticos alegam para falar que teve uma contradição entre um e o outro, logo, embora a gente já viu que não é uma contradição, né? Porque Joséfo não fala quem governou naquele período. Mas vamos supor que houvesse uma contradição mesmo entre um e outro. Isso provaria que a Bíblia está falsa, que Lucas mentiu no relato dele, alguma coisa assim? Com certeza não. Por quê? Porque Lucas, isso é observado por inúmeros historiadores de respeito, tem inclusive historiadores que estudaram toda a história de Lucas e dos Atos dos Apóstolos para tentar refutar a historicidade de Lucas, né? Historiadores ateus, no caso, críticos, céticos, e eles viram que tudo aquilo que ele fala é verdade histórica, comprovaram tudo aquilo que ele falou e passaram a se converter, inclusive, por causa disso, né? Então, enfim. Mas existem várias ocasiões, onde Lucas vai dizer uma coisa, José vai dizer outra, e quem a história mostrou, né, quem a arqueologia demonstrou ter a razão, foi justamente, adivinha só, justamente Lucas. Até porque Lucas, ele era contemporâneo de Jesus. Embora os críticos aí vão falar que ele escreveu muito tempo depois, mas na verdade ele foi contemporâneo, enquanto o José foi de uma geração depois, né, então ele estava mais distante dos acontecimentos. Então é natural que José acabasse se enganando em uma coisa ou outra, né, uma imprecisão normal de acontecer. Agora, por exemplo, Lucas vai dizer lá em Lucas 3:1-2 o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Judéia, seu irmão Filipe, etc. e tal. Ou seja, ele vai dizer que Pilatos era governador da Judéia. E note que ele vai definir muito bem, muito precisamente, o cargo de cada um. Ele vai falar que Tibério era o rei, ele vai falar que Herodes era tetrarca, né, que Filipe era tetrarca da Itureia, né, e tudo mais. Ou seja, ele vai definir muito bem o cargo de cada um. E Tácito, ali eu estou comparando com Tácito agora, né? Depois eu vou chegar em José. Tácito, por exemplo, é um historiador que foi ali, ele escreveu ali um pouco depois aí da época de Jesus. Inclusive, ele é um dos que comprovam a historicidade de Jesus e que fala da perseguição aos cristãos, que Nero queimou Roma e colocou a culpa nos cristãos e tudo mais. O Tácito vai dizer o seguinte,
de Cristo, de quem seu nome teve origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Ou seja, ele vai chamar Pilatos de procurador, sendo que a gente já viu que Lucas vai chamar Pilatos não de procurador, mas sim de governador da Judéia. E existe uma diferença muito grande entre governador e procurador, porque o governador ele tinha a autoridade geral sobre a província, né? Ele era responsável tanto pela administração civil quanto pela defesa militar e tinha um poder bem superior do procurador, até porque o procurador tinha uma função mais específica, mais financeira e era subordinado ao governador. Agora, como é que a gente sabe que Lucas estava certo e no caso Tácito estava errado? Por causa da pedra de Pilatos que foi descoberta há não muito tempo atrás, lá em 1961, em Cesareia, que diz que justamente Pilatos era governador da Judéia e não que ele era procurador da Judéia. Ou seja, vai comprovar que Lucas estava certo e Tácito, que é um romano ali do primeiro século, né? Ou seja, alguém que teoricamente seria muito bem informado, mas mesmo assim estava errado e Lucas estava certo, né? E a mesma coisa a gente vê em relação a Lucas na comparação com Joséfo, como eu falei, que é a fonte que eles usam para falar que Lucas estava errado. Porque Lucas vai dizer, lá em Lucas 3, 1-2, que Lisânias era tetrarca de Abilene na época de Jesus. Só que o Joséfo vai dizer que o Lisânias morreu antes da época de Jesus. Aí quem que está certo? Bom, há 20 anos atrás apenas descobriram uma pedra da época de Jesus que comprovou que Lisânias viveu exatamente na época de Jesus, ou seja, comprovando que Lucas estava certo e Joséfo estava errado. Inclusive tem outras questões ali que o Wesley, deixa eu ver se eu acho o livro dele, aqui, né? Nesse livro aqui, acho que você já fez até uma live com ele, né, Emily? O Wesley do canal Teo, Sim, fiz sim. Sim, a historicidade de São Lucas e o seu evangelho sob nova perspectiva, né? Então, ele faz um livro excelente sobre a historicidade de Lucas, ele mostra outras ocasiões onde Lucas estava certo e José estava errado, mas por questão de tempo a gente não vai se aprofundar mais sobre isso aqui, né? Maravilha, Lucas, maravilhosa a sua explicação de quem entende, né? Não fica só copiando da internet. Pior, do site das lives do Antônio Miranda, né? Poxa vida, olha, isso é a involução da refutação bíblica. Número 3, Mateuzinhos, vamos lá. Olha, essa 3 aí, olha só. A Bíblia defende a escravidão, inclusive sexual? É isso mesmo, Lucas? Bom, o versículo que ele usou para o debate está em Êxodo 21, 7-8. Ela fala o seguinte: se o homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como escravos homens. Se não agradar ao Senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o seu senhor tomar uma segunda mulher, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Ou seja, qual parte daqui está falando de escravidão sexual? Nenhuma, zero, absolutamente zero, né? Inclusive, existia, lógico, escravas mulheres da mesma forma que existiam escravos homens, que é a escravidão por dívida, enfim, a gente já falou muito sobre isso. Inclusive, eu tenho uma tese de dissertação do mestrado que é justamente sobre isso, né? Que inclusive virou livro, né? Que eu publiquei, chamado A Bíblia e Escravidão. Então a gente poderia fazer uma live só sobre a questão da escravidão na Bíblia, mas o fato é que esse texto não fala nada de escravidão sexual, pelo contrário, ele vai dar direitos para as mulheres que você não via no mundo antigo, né? Por exemplo, vai dizer que não poderá vendê-la a estrangeiros, pois seria deslealdade para com ela, tudo mais, né? Que ela pode ser resgatada, né? Vai dizer que lhe dará os direitos de uma filha, né? E assim por diante, que não pode privar ela de alimento, de roupa, dos direitos conjugais. Que tipo de escrava sexual tem esses direitos aqui, né? Depois vai dizer que se não lhe garantir, ou seja, se falhar em garantir essas coisas, ela pode ir embora sem pagar nada. Como assim? Não é uma escrava sexual e ainda vai poder ir embora sem pagar nada, né? Então é uma coisa absurda a interpretação que ele faz desse texto. Outro texto que tem muitos ateus que usam, está lá em Números 31, 18, que vai dizer: porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixar-as viver para vós. Aí eles vão dizer que eles vão alegar que, como está dizendo para vós, significa que é para vocês abusarem delas. Mas, tipo, onde está isso no texto? Né? Em parte nenhuma. Então, é simplesmente uma coisa que eles colocam para dentro do texto, mas que não está no texto. Né? Então, é simplesmente uma exegese. O que é exegese? É quando você vai inserir para dentro do texto uma ideia que é sua, mas não do autor. Mas que você quer que esteja lá.
Então, ou seja, eles querem passar a ideia de que Deus é malvadão, de que a Bíblia é malvadona e tal. E aí, mesmo não tendo nenhuma parte da Bíblia que vai falar ou nesse texto, ou qualquer outro, para abusar as mulheres ali, ainda assim eles vão pegar esse para-voz aqui, pronto, tá falando que é para eles, elas, né? Uma coisa que é completamente absurda, até porque a própria lei de Moisés punia o estuprador com a pena de morte, que é a pena mais severa que existe na lei, né? Então é óbvio que aquele não estava autorizando nada, e estava autorizando sim que eles se casassem com elas. Por quê? Porque Deus tinha ordenado que os israelitas não tivessem qualquer tipo de relacionamento com pessoas de Canaã, né? Então os cananeus, todos os povos cananeus ali, eles amorreus e tudo mais, eles não poderiam se relacionar de forma nenhuma. E aí havia dúvida, né? Mas e os midianitas, por exemplo, né? Que é no caso ali de Lucas 31. E aí os midianitas, que não eram cananeus, ele autoriza que houvesse esse tipo de relacionamento, até porque a gente está falando de um contexto de guerra, um contexto excepcional, onde o marido delas teria morrido, né, na guerra, e para elas não ficarem desamparadas, sozinhas, né? Porque seria facilmente elas poderiam acabar na prostituição, né? Ou até morrer de fome. Então eles autorizaram que os homens pudessem se casar com elas, mas em momento nenhum diz que esse casamento seria forçado ou que seria um abuso contra elas ou alguma coisa do tipo. Para terminar aqui rapidinho sobre isso, por uma questão de tempo, a gente já pode se prolongar mais, mas aqui tem vários textos, por exemplo, que vão falar de direitos que os escravos tinham naquela época, ou seja, o próprio termo escravidão seria o tanto quanto impreciso, porque quando a gente pensa em escravidão, a gente já pensa o quê? Na escravidão clássica, na escravidão, né, transatlântica, né, a escravidão do Brasil, dos Estados Unidos, que é uma coisa horrorosa, horrenda, mas que não tem nada a ver com o tipo de coisa que é chamada de escravidão na Bíblia, que está muito mais para servidão do que propriamente para escravidão. Por exemplo, Deuteronômio 23:15 vai dizer que se o escravo refugiar-se entre vocês, não entregue nas mãos do seu senhor. Deixem-o viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar, em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Ou seja, uma coisa que você não encontra no mundo antigo. Pelo contrário, o Código de Hammurabi vai punir com a morte o escravo e a pessoa que amparasse o escravo. E é exatamente o contrário daquilo que a gente está vendo na lei de Moisés. Além disso, a lei de Moisés, ele trabalhava só 6 anos, o 7º escravo israelita era liberto, e além do mais, tinha vários anos, por exemplo, tinha várias festas, né, solenidades, como por exemplo a festa dos tabernáculos, que durava uma semana inteira, e várias outras festas que duravam muitos dias. E durante esse tempo, o próprio escravo também ficava sem trabalhar. Então isso vai dizer, né, até para os seus animais de carga descansarem, o escravo, no sábado também, né, uma vez por semana. E inclusive tem um autor que eu cito no meu livro, que ele fez as contas de todas as datas festivas dos hebreus no Antigo Testamento, e ele viu que na soma de tudo isso, eles trabalhavam, o escravo israelita naquela época trabalhava menos tempo, menos dias do que um trabalhador hoje, né, nos Estados Unidos, né, uma pessoa livre, né? Então, para você ver, né? Então, mesmo assim, eles querem comparar isso com a escravidão que tinha aqui no Brasil e em outros lugares, né? Que é uma coisa, assim, completamente absurda, né? Porque é literalmente desconhecer aquilo que era o conceito de escravidão na mentalidade hebraica, que não tem nada a ver com o tipo de coisa que eles imaginam quando falam de escravidão, né? Maravilha, Lucas. Como é bom a gente discutir com quem entende, quem escreveu o livro. Você está com o livro aí? Pode mostrar rapidinho, Lucas? É verdade, né? Eu tinha que estar. Infelizmente, eu não estou com o livro ali. O livro está lá longe, aí eu teria que demorar bastante para pegar o livro. Mas é um livro que qualquer um que vai na página dos livros do meu site, tem um site chamado www.lucasmanzoli.com. Aí, logo na seção ali em cima do menu, tá uma seção escrito livros. Clica lá, e aí qualquer pessoa pode baixar de graça o PDF de todos os livros que eu escrevi, inclusive desse sobre escravidão, ou então comprar no Clube dos Autores. Tem 2 tabelas, né? A primeira é para download do livro digital e a segunda para comprar o livro físico, vai redirecionar para o lugar onde o livro está sendo vendido, lá no Clube dos Autores, e aí você compra e chega para o correio na casa de cada um. Qual o título de novo, Lucas? A Bíblia e a Escravidão, meu nome. A gente chama aqui quem entende, quem estuda, quem publica, quem escreve livros sobre a Bíblia e a escravidão, não quem bebe do Antônio Miranda, né? É da internet, o cara fica buscando, e ele diz assim: eu sou irrefutável, o irrefutável está sendo refutado. Irrefutável, né? Oi? Não, ele fala assim, ó, eu sou irrefutável. Ele fala bem assim, né? Pra dar aquele ar assim, né? Gente, o que é isso? Estamos reduzindo a pó aqui, né? O irrefutável. Número 4, gente, bora, o próximo. Olha só, a genealogia de Jesus.
Temos Opa, peraí, vamos lá falar direitinho. Temos genealogias de Jesus que se contradizem na Bíblia, em Mateus e Lucas. Essa, ô Lucas, eu lembro do pastor Ari da Costa Cabral. Eu era, assim, da idade do Nicolas aqui, viu, Lucas? E ele já falava sobre essa pseudo-contradição numa pregação. Eu lembro exatamente dos argumentos que ele usou. Mas bora aí, Lucas. Essas genealogias se contradizem? Então, existem várias formas de responder a essa suposta contradição, mas a mais popular, a mais comum e a mais bem aceita academicamente é que Lucas segue a genealogia de Jesus por parte de Maria, né, a linhagem de Maria, e no caso de Mateus ele vai seguir por parte de José. E isso é amplamente aceito, inclusive tem gente que fala, não, mas os hebreus não podiam fazer genealogias por parte da linhagem da mãe. Não apenas podiam, como existem vários exemplos práticos, concretos de pessoas que fizeram isso ao longo da história, né? Então isso é uma completa falácia. Agora, o argumento que o Toshio vai dar para falar que isso não poderia ser possível é que, como Jesus não era filho de José, biologicamente falando, porque ele nasceu pelo Espírito Santo, né, no ventre de Maria, então ele não poderia, no caso Mateus, não poderia fazer uma genealogia de Jesus por parte de José. Então ele está basicamente argumentando que as duas genealogias são por parte de Maria, e como ela tem alguns nomes diferentes, então está provado que, né, no caso, eles estão se contradizendo, né? Só que o problema é que a própria Bíblia vai, em vários momentos, chamar, inclusive no próprio Evangelho de Mateus, vai chamar Jesus de filho de José, né? Então, por quê? Porque apesar de não ser filho biológico de José, ele era filho de José no sentido jurídico do termo, que também é um sentido válido, né? Então, por exemplo, Lucas 2:48 vai dizer: quando viram, ficaram admirados. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando por você. Ou seja, ela se referindo a José como sendo o pai de Jesus. Lucas 2:33, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. João 1:45 vai falar: Jesus de Nazaré, filho de José. Isso é quando o Filipe encontra Natanael, né? Lucas 4:22, não é este o filho de José? João 6:42, não é esse Jesus, o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele, né? Mateus 13:55, não é este o filho do carpinteiro, o nome de sua mãe não é Maria, e etc e tal. Ou seja, é muito ressaltado em todo o Novo Testamento que Jesus era sim filho de José. Por quê? Porque eles não falavam apenas da perspectiva biológica da coisa. É claro que a biologia também era importante, mas quando você fala de paternidade você também está falando no sentido jurídico do termo. E juridicamente falando, Jesus era sim filho de José, né? Legalmente falando, ele era filho de José, e por isso eles também falavam da genealogia de Jesus por parte de José, e por isso que José também é referido em vários textos bíblicos como sendo o pai legal de Jesus, né? Então é bem simples de se responder essa. O irrefutável, né, Lucas? Sendo refutado mais uma vez. Essa foi de doer, hein? Essa da genealogia foi de doer. Como alguém pode, em sã consciência... É assim, quando você fala para uma população, porque ele fala para essa população que não estuda, que não lê, e que gosta de ser convencido contra a palavra de Deus, contra o design inteligente, contra a criação, é fácil. Você joga lá qualquer coisa, né? Qualquer argumento e todo mundo se convence. É incrível. Refutei o Eberly, refutei o Lucas Banzoli. Você tentou, mas não conseguiu. Tá bom, gente. Bacana, viu, Lucas? Gente que entende aqui, gente. Ó, o Lucas é formado em teologia, em história. Teologia e história. Teologia e história. Não há melhores disciplinas para você entender o contexto histórico e teológico desses textos que estamos discutindo aqui. Por isso que chamamos você, viu, Lucas? Porque aqui no Discutindo Ciência com os Eberlys, né, Nicolas? A gente só chama especialista, não? Os pseudo-irrefutáveis da vida. Número 5, vamos lá. E a gente está terminando, né, Lucas? Essa aí foi a... eu quero ver o que você fala. Eu também vou falar um pouquinho também sobre uma descoberta sobre esses animais. Mas a Bíblia afirma incorretamente que a lebre e o coelho são ruminantes, Lucas? A Bíblia errou na biologia aí, na descrição desses animais. Portanto, a Bíblia precisa ser jogada fora? Então, a passagem que eles usam está lá em Deuteronômio 14:7, que diz: porém, estes animais não comereis, dos que somente remoem ou que têm a unha fendida. O camelo, a lebre e o coelho, porque remoem, mas não têm a unha fendida. Imundos os serão.
Bom, a questão é a seguinte: o termo hebraico ali usado significa literalmente trazer ou fazer subir o que foi engolido. Ou seja, ele está falando de um tipo de reprocessamento do alimento. É uma expressão descritiva, não é uma definição anatômica, técnica, né? Então, o que o hebraico está literalmente dizendo é que esses animais fazem subir o que foi mastigado. A partir do quê? A partir daquilo que eles faziam visivelmente e não pela sua anatomia interna. Porque os hebreus, eles classificavam os animais pelos sinais visíveis e pelos hábitos alimentares observáveis. Ou seja, em termos, aquilo que a gente chama, né, de fenomenologia, né, e não por uma taxonomia, uma anatômica moderna. E, inclusive, você pode ver que a própria ciência moderna, hoje em dia, nós, nos dias de hoje, né, mesmo com toda a ciência moderna que existe, a gente continua usando termos, né, do ponto de vista do observador, a gente continua falando em termos fenomenológicos, né? Por exemplo, a própria ciência... a gente fala, por exemplo, pôr do sol e nascer do sol, né? Só que será que o sol está literalmente nascendo? Quando o cientista fala do nascer do sol, ele está errado, a gente vai ter que criticar ele, vai ter que tirar ele da academia porque ele falou do nascer do sol, só porque não é o sol que está literalmente nascendo? Não, por quê? Porque ele está falando aquilo de acordo com a perspectiva do observador, uma coisa totalmente válida, né? Não significa que o cara está errado simplesmente por usar uma linguagem fenomenológica, né? Inclusive, a própria ciência vai frequentemente atualizar a sua forma de categorizar as coisas com o passar do tempo. Inclusive, se você for pesquisar, você encontra pelo menos umas 20 definições diferentes de espécie, por exemplo, né? Ao longo do tempo, eles foram dando um monte de termos, significados diferentes para a mesma palavra ali, no caso de espécie. Então, é uma coisa que a própria ciência vai mudando com o passar do tempo, é uma coisa que vai dependendo da época e do lugar, né? Então, não é uma coisa que vai, de modo algum, refutar a Bíblia ou refutar a inspiração da Bíblia, porque a Bíblia não é obrigada a usar os termos que se convencionou se usar na ciência moderna hoje. E são termos, inclusive, que podem mudar um dia, né? Uma coisa que não é igual, por exemplo, né? Quando eles falam lá do morcego, eu sei que não é o tema aqui, mas a Bíblia diz que o morcego é uma ave, né? Só que, e do caso o morcego não é uma ave, só que o que a Bíblia chama de ave é qualquer animal que voa, porque era essa a categorização que eles faziam naquela época, né? Então eles viam um animal que voava, então eles chamavam de ave, né? Quem disse que eles são obrigados a usar uma categorização moderna, que seria totalmente anacrônica nessa época deles, né? Então é uma coisa completamente sem sentido, mas eu sei que você, como cientista, vai poder abordar isso com muito mais propriedade, né? Não, eu estava lendo sobre essa questão, né, Lucas? E foi recentemente, não recentemente, mas em tempos mais próximos a nós, foi descoberto que, inclusive, esses animais têm 2 tipos de fezes. E uma dessas fezes não é muito bem processada e ele se alimenta novamente e reprocessa. Mostrando como que o texto bíblico, inclusive, não é só um texto que descreve muito bem do ponto de vista do fenômeno sendo observado, mas também antecipa uma descoberta moderna. Esses animais reprocessam, de fato, o alimento, trazendo-o de volta à sua boca. Inclusive, é um golaço da Bíblia, na realidade. Muito bem, Lucas. A gente tem ainda um tempinho. Eu não sei se você se preparou bem, porque eu sei que eu mandei esses aqui a 48 minutos do segundo tempo, já no final da prorrogação. Mas, Matheus, coloca aí o próximo slide. Quanto tempo temos ainda, Matheus? 10 minutinhos, Lucas. Então, olha, nós temos 10 minutinhos para falar sobre mais 3 pseudo-contradições da Bíblia. Nesse dia de Natal, você está aí, às vezes já comeu o suficiente, está tranquilo, sentado no sofá. Então, vamos para mais 3. Vamos começar com o grão de mostarda, Lucas. O versículo bíblico diz que Jesus, falando sobre o grão de mostarda, ele diz o seguinte: olha, a menor semente que se planta, a mostarda. Aí ele disse: opa, olha aí, Jesus errou. Ele deveria saber que outras sementes são menores. Por exemplo, a de girassol e de outras, não girassol, mas outras sementes existentes na criação de Deus são menores. Essa é uma contradição da Bíblia. Jesus errou? Jesus não sabia que tinha semente menor que o grão de mostarda, Lucas?
Essa é uma contradição das mais bestas, né, que alguém pode trazer, né? É, Porque eles acham que o besta, contexto ali... você foi bem educado, hein? Pois é. Eles, tipo assim, eles acham que Jesus ali estava fazendo... não, eu vou falar aqui de ciência, eu vou dar uma aula aqui para dizer de todas as sementes que Deus criou em toda a história da humanidade, né? É o grão de mostarda. Tipo assim, óbvio que o contexto não era aquele, né? Óbvio que ele estava falando num contexto judaico para judeus daquela época, perdão. E óbvio que naquele contexto a menor semente era realmente a do grão de mostarda. Ele não estava preocupado ali se, sei lá, no Brasil, nos Estados Unidos, que nem tinha sido colonizado ainda, né? Enfim, em outras regiões aí na Austrália, sei lá onde, tinha outras sementes, né? Até porque se ele falasse isso, vamos supor, né, que ele falasse ali uma semente que eles nem conhecessem naquela época. Primeiro, que nem teria um nome para essa semente, né? Para começo de conversa. Segundo, que não ia comunicar nada para eles. Pelo contrário, como eles não tinham essa informação, não iria nem sequer, eles até iriam discordar daquilo que Jesus estava falando, né? Não ia fazer o menor sentido sequer falar disso, né? Então, óbvio que a gente tem que entender essas palavras de Jesus dentro do seu contexto, né? Dentro do contexto daquela época, dentro do contexto daquele texto também. Então, o objetivo de Jesus ali era simplesmente falar de qual a menor semente que era plantada pelos israelitas, ou seja, pelos seus interlocutores, pelas pessoas com as quais ele estava interagindo. E não dizendo, né, de todas as sementes que já existiram na face da terra, qual que é a menor, né? É uma coisa completamente horrível, né? Esse tipo de interpretação. Você forçar um sentido, forçar uma contradição para achar a contradição, não é? Você injeta a contradição lá dentro, você distorce o texto, você tortura o texto para colocar lá dentro alguma informação que não está no texto, para depois você dizer, olha, a contradição está ali, eu venci. É realmente algo surreal que acontece e com alguns ateus, nem todos, né? Mas com esse tipo de ateu que a gente se deparou na frente. Eu acho que assim, eu fiz uma live sobre o grão de mostarda, Lucas, quero que você me analise na minha interpretação. Jesus teve um cuidado muito especial ali. Ele não poderia citar outros tipos de semente, exatamente como você disse, porque eles nem sequer conheciam. Aí sim, eles iam achar que Jesus era um louco, estava citando coisa que... Mas ele, como provavelmente sabia que ele tinha ele teria problemas com outros pseudo-refutadores da Bíblia, o que ele falou? Entre as sementes que são plantadas. Agora, esses que são plantadas, para mim, é definitivo, porque é crucial. Porque eram sementes que eram plantadas pelo aquele povo para o qual ele está se referindo. Então, Jesus, ele põe uma definição entre as sementes que são plantadas, essa é a menor, sem dúvida nenhuma, porque as outras sementes, inclusive, eles nunca plantaram, até pode outras civilizações plantarem, mas não costumeiramente, essas sementes são plantadas. Eu acho que até hoje vale essa interpretação de Jesus que ele deu. Entre as plantadas, de fato, o grão de mostarda é a menor, principalmente as plantadas naquela época. Acho bem relevante isso que você falou, né? Porque ele diz que são plantadas, não que são plantáveis, né? Ou seja, ele está falando de uma coisa bem concreta, né? Da realidade daquela época, né? Ele define o que ele está falando, entre as que são plantadas, essa é a menor. Não é, Lucas? O que você acha dessa visão? Perfeito, isso aí mesmo, tá certo. Maravilha, olha, mais refutando o irrefutável aqui. O brilho da lua, olha, até hoje eu não entendi de onde que o rapaz lá teve qualquer problema com o brilho da lua. Na realidade, a lua é incrível, porque a Bíblia, né, Lucas, ela fala que criou o astro maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Eu quero saber como é que ele vai me explicar, como que a Bíblia sabia, o autor bíblico sabia que um astro era maior que o outro era menor. Porque do ponto de vista do observador terrestre, eles têm exatamente o mesmo diâmetro. Inclusive, temos eclipses solares perfeitos na Terra. Agora, o pior, todo mundo de noite, olhando para os céus, como aqueles dois que estão nessa figura estão fazendo, né? O Mateuzinho vai colocar daqui a pouco o slide. O que acontece, Lucas? Olha lá. Eles estão vendo a lua brilhando, a lua está emitindo luz.
Quem é que saberia que a luz não vem exatamente da lua? Só a Bíblia, porque a Bíblia diz que a lua não emite luz, ela não tem luz. Não é assim, Lucas? Sim, sim. Inclusive, o próprio texto que eles usam lá do Gênesis, mesmo que diga, mas o argumento deles é o seguinte, mas o Gênesis vai falar que vai chamar a lua de luminar, né, que é a linguagem que eles utilizam para o sol. Só que isso simplesmente significa que ela é uma fonte de luz à noite na perspectiva do observador. Não está definindo ali que ela tem uma luz própria, no mesmo sentido que o sol, né? Pode ser simplesmente no sentido de que ela está refletindo a luz do sol. Então é a mesma coisa que eu falei, da linguagem fenomenológica, né? E não que a gente está literalmente dizendo que realmente a lua ela brilha igual o sol. Inclusive você roubou o argumento que eu ia dar aqui, né? Me roubou entre aspas, né? Porque eu ia citar exatamente a questão de que o Gênesis já diz que a lua é menor do que o sol, né? E aí a gente poderia perguntar para eles como é que eles sabiam que a lua é menor do que o sol, já que, né, claramente eles seriam no sol, no horizonte assim, seria no mesmo tamanho, né? Então, aliás, não só esse argumento, né? A Bíblia vai dizer que Deus faz a terra, suspende a terra sobre o nada, né? Sendo que naquela época tinha gente até acreditando que era uma tartaruga gigante que sustentava a terra, né? Umas paradas assim sinistras, né? Em Isaías, acho que é Isaías 48 vai falar que Deus se assenta sobre a redondeza da terra, sobre o ciclo da terra, depende da tradução que se usa, né? Então, já outro conceito diferente daquele que os povos da época tinham, né? E você tem várias coisas. Você tem, por exemplo, o texto falando que a vida da carne está no sangue, que não pode ficar derramando sangue, sendo que até em plena Idade Média eles praticavam a sangria, né? Ou seja, eles literalmente tiravam o sangue da pessoa, achando que desse modo iriam curar ela, sendo que desse modo estava fazendo o contrário, né? Estava matando a pessoa, né? Hoje assim, aí depois de muito, muito tempo, que foram descobrir que eles estavam fazendo o contrário daquilo que era o certo. E quem estava certo desde o início, adivinha só, justamente os cristãos lá, justamente a Bíblia lá atrás, né? Que fala para não tirar sangue, que é errado isso, que a vida está no sangue, que sangue é vida e assim por diante, né? Então, inclusive, eu tenho um artigo que fala exatamente disso, né? A ciência comprovando a Bíblia, né? Tem várias questões ali que a Bíblia vai estar exatamente de acordo com a linguagem científica. Embora, lógico, a gente não nega que a Bíblia também vai usar a linguagem fenomenológica, né? O que é evidente em vários casos, mas isso não significa que haja uma contradição entre a Bíblia e a ciência. Sempre quando alguma pessoa achou que havia uma contradição, depois se provou que, na verdade, quem estava certo era a Bíblia, né? Ô, Lucas, isso, eu não lembro exatamente também o versículo agora, mas tem uma passagem na Bíblia que diz que a lua não tem brilho próprio. A lua não tem brilho próprio. Sensacional. Quanto tempo nós temos, Mateuzinho? Acho que está terminando, né? 2 minutos. Não sei, a gente vai falar bem rapidinho sobre a circuncisão, mas acho que a circuncisão foi um grande desserviço que o rapaz lá prestou. Ele ficou falando que a circuncisão era um perigo, era um terror. Olha só, veja bem, todos os procedimentos, descreveu procedimentos na circuncisão que saiu da cabeça dele, da Bíblia que não foi. Para tentar desqualificar. Eu chamei uma live, aí nós não vamos falar muito, viu, que também está acabando o tempo. Mas 7 vantagens da circuncisão. Olha, higiene. Obviamente, hoje em dia, talvez ela não seja assim tão mais necessária, mas um dos médicos falou assim, olha, você tem problema com açúcar, qual seria mesmo a... Diabetes? Diabetes, muito bem, Nicolas. Ainda bem que o Nicolas está aqui para me salvar. Faça a circuncisão. Olha só, problemas de higiene. Acho que no Brasil temos uma grande incidência de câncer de pênis, vários e vários benefícios. África também. Oi? A África é mais, eu acho. Muito mais. E, inclusive, o desempenho sexual, gente. Para refutar de vez o rapaz, né? Rapaz, veja só, um absurdo, né? A circuncisão tem 7 benefícios. Se você quiser, assista lá a live. Fiz com 5 médicos especialistas. O Dr. Maurício, inclusive, perdeu um paciente recentemente com câncer de pênis. Perguntei para ele, e se tivesse a circuncisão? Ele falou, não teria morrido, Marcos. Olha só,
Então, obviamente, foi um grande serviço e não há como falar mal, né? Você acha também, Lucas? Você tem 20 segundos para comentar sobre a circuncisão. Vai lá. 20 segundos. Então, vou citar aqui 5 benefícios da circuncisão, inclusive alguns que você já mencionou. Primeiro, redução do risco de infecções urinárias. Segundo, menor risco de infecções sexualmente transmissíveis. Terceiro, menor risco de câncer de pênis. Quarto, redução de problemas locais. Aí inclui fimose, parafimose, balanite, etc. E quinto, facilidade de higiene íntima, principalmente para crianças e idosos e pessoas com dificuldades motoras. Então, mas é isso, eu quero agradecer a oportunidade, inclusive dizer que eu tenho 2 vídeos refutando o teólogo reverso da China, vulgo Edson Toshio, no meu canal, que um deles é sobre o assunto lá das profecias de Daniel. Tem lá 70 semanas de Daniel e tudo mais, e tem um capítulo de Daniel, acho que era Daniel 11, né, que eu argumentei que teve um achado que comprovava essas profecias de Daniel, ele tentou refutar, fez um vídeo lá me refutando, né, e aí depois eu refutei tudo aquilo que ele disse, ele fez um outro vídeo tentando me refutar, aí por fim eu lancei o Fatality lá nele, e aí nunca mais me respondeu, né, já tá aí há meses e meses sem nenhuma resposta, enfim, mas é isso, e mais uma vez agradecer a oportunidade aí, né, dada pelo Evelyn, sou um grande fã, assisto todos os seus debates aí e eu pedi também o pessoal aí, quem puder se inscrever no meu canal ali, dar uma força, né, para cumprir a profecia do Evelyn de que um dia vai chegar a 100 mil aí, eu agradeço muito, é isso e muito obrigado por todos vocês aí que estiveram com a gente nesse dia de Natal aí do dia de hoje. Maravilha, gente. Corre lá, olha, todo mundo que está assistindo, todo mundo que está no meu canal também, corre lá e se inscreve no canal do Lucas para que o profeta aqui não seja apedrejado, né? Se a gente faz uma profecia, né, Nicolas, que não é cumprida, tem que ser apedrejado, né, Lucas? E olha, gente, foi muito legal. Feliz Natal mais uma vez, estar com vocês no Natal. Então, olha, curte aqui o canal da IPP TV, se inscreva no meu canal, o canal do Lucas. Vem com a gente, que foi realmente tremendo, refutando o irrefutável. Acho que vai ser o título que a gente vai colocar aqui também, o segundo subtítulo, viu, Lucas? Lucas, um grande abraço. Queremos você mais e mais vezes aqui. Vamos chamá-lo, tá bom? Grande abraço. Legal. E olha, até o próximo, gente, que o Matheus tá falando para terminar aqui, que acabou o nosso tempo, né, Nick, chama aí todo mundo até o próximo, isso? Até o próximo Discutindo Ciência com os Eberlin. Até o próximo Discutindo Ciência com os Eberlin. Espero que não seja no próximo Natal, né? Até a próxima semana, gente. Vem sempre com a gente. Até o próximo. Muito obrigado.